Olá, começando Exame Agora Eleições para discutirmos a rodada da pesquisa Exame Ideia que tivemos nessa semana, a pesquisa que foi divulgada no dia 25 de agosto, há pouco menos de 40 dias para as votações do primeiro turno das eleições de 2022. O objetivo aqui, nos próximos 30 minutos, é fazer um bate-papo bastante produtivo, com bastante conteúdo exclusivo do que esperar para essa reta final das eleições desse ano de 2022, pegando como início essa semana que já começou bastante intensa no calendário eleitoral, semana de sabatina dos principais colocados nas pesquisas presidenciais no Jornal Nacional e começando no fim de semana que se inicia oficialmente as inserções de peças publicitárias eleitorais, tanto em TV quanto em rádio. Para esse bate-papo, eu chamo aqui o jornalista político da Exame, Gilson Garré, e também a vice-presidente do Instituto, que responde pelas pesquisas aqui da Exame, o Instituto Ideia, Cila Schumann, vice-presidente do Instituto Ideia. Cila, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Cila, a gente sabe que a gente tem muita coisa aqui para discutir, não só o que as pesquisas estão trazendo, mas também com certos ineditismos que esse ciclo eleitoral de 2022 está trazendo. A gente vai explorar muito com você o que esperar para essa reta final, um pouco mais de 30 dias aí para as eleições de 2022. Mas você me permite, Cila, antes, deixa eu passar a palavra para o Gilson, para ele passar aqui pelos principais destaques que a rodada da pesquisa Exame Ideia trouxe nessa divulgação do dia 25 de agosto. Pode ser? Perfeito. Isso, Gilson. Daniel. Isso, obrigado, Daniel. Os primeiros números aqui que eu quero trazer, que eu quero mostrar aí para quem está acompanhando a gente, são os números de intenção de voto de primeiro turno, né? Então, a gente tem ali Bolsonaro e Lula, Bolsonaro mantendo os 40% de intenção de voto que ele tinha ao mês, e Bolsonaro crescendo ali um pouquinho indo de 33% para 36%. Então, é dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, essa oscilação aí para mais, no caso do Bolsonaro, mas é um crescimento ali e o Lula mantendo os 40%. E ali um pouco para baixo, aquele pelotão para baixo ali, a gente tem os outros candidatos e o Ciro Gomes ali também pontuando um pouco mais para baixo ali, também não oscilando muito da pesquisa da semana passada para essa. Uma outra tela, um outro número aqui que eu quero mostrar para a gente começar, para a gente embasar o nosso bate-papo, são as intenções de voto aí de segundo turno. Se no primeiro turno ali o Lula manteve, né, os 40, na faixa ali dos 40% de intenção de voto, já no segundo turno, tanto o Lula quanto o Bolsonaro oscilaram para cima e a faixa ali dos indecisos e aqueles que não que pretendem votar ou em branco ou em nulo, eles estão caindo, né? Enfim, conforme os nomes aí vão se aparecendo, vão se afirmando, vão se confirmando dentro enfim, desse cenário político aí das eleições, as pessoas começam a tomar mais as suas decisões, né? Então, acho que é mais ou menos isso que os números eles conseguem mostrar no segundo turno e também de primeiro turno. E um outro dado, antes, para a gente começar aí o nosso bate-papo, também eu queria colocar esse outro dado que também tem a ver com as intenções de voto, tanto de primeiro turno quanto de segundo turno, na pergunta que a Exame Ideia faz, né? Se o presidente Jair Bolsonaro merece ser reeleito, merece mais um mandato. As pessoas que dizem que não está em 50% e as pessoas que dizem que sim está em 44%. Esse número vem caindo ali quando a gente olha na série histórica, né? Então esse número está caindo, o do não e o do sim está subindo ali, tentando se encontrar. Então esses são os principais números aqui que eu quero trazer para a gente começar. Tem outros números depois que eu vou apresentar aí para a gente debater mais, para a gente aprofundar, mas esses são os primeiros números aí. O primeiro até que eu queria já perguntar para a Cila, para a gente já começar o bate-papo, é em relação a esses 50%, né? Porque presidente que quer ser reeleito, 50% não é um número tão bom assim, né, Cila? Como é que a gente consegue interpretar esse 50% de Bolsonaro nessa reta aí, como o Daniel mencionou, há menos de 40 dias aí desse primeiro turno das eleições? Uma reeleição a respeito disso, né? É saber se as pessoas querem continuar com o atual governo ou querem mudar o governo. No caso do presidente Bolsonaro, esse número é bastante alto ainda, né? Do merece continuar, do não merece continuar. O que a gente tem de diferente nessa eleição é que, de outro lado, você tem também
um candidato altamente rejeitado, que é o ex-presidente Lula. Então, a gente fala aí que é uma batalha de rejeições. No entanto, a gente tem que lembrar que a campanha é sobre o Bolsonaro, porque quando temos uma reeleição, é a respeito do atual governo. Portanto, ele precisa melhorar esse número. Como você disse, isso vem caindo, mas vem caindo muito devagar. A gente está aí há um mês do primeiro turno, um pouco mais de um mês, e isso precisa acelerar um pouco, e ele vai fazer isso transformando ali os índices dele de regular para bom e ótimo, que também é um movimento que já está acontecendo. É importante lembrar, já que a gente está falando de rejeição, que o saldo do presidente Bolsonaro ele é bastante negativo. Se a gente for comparar, por exemplo, ele com outros candidatos que foram à reeleição, como Fernando Henrique Cardoso, até mesmo Dilma Rousseff, que teve uma reeleição mais difícil, nessa altura, os índices de bom e ótimo deles eram semelhantes ao do Bolsonaro. O que o Bolsonaro tem de diferente é um saldo negativo de mais 15 pontos, por exemplo, com relação à Dilma. Então, isso faz da reeleição dele ser mais desafiadora. Até um outro, o que você colocou ali, antes até de passar para o Daniel, um dado que você colocou ali do ótimo e bom, né? Até a gente comparando nessa pesquisa, quem avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro como ótimo bom está na faixa dos 34%, há um mês era 29%. E quem avalia ele como péssimo ruim era 48% há um mês e agora está em 46%. E aqueles de regular estavam em 21% e agora está 19%. Então tem também a avaliação positiva dele, apesar da negativa ser maior, mas a positiva também está crescendo um pouco, num ritmo até um pouco mais acelerado do que o ruim e o péssimo, as pessoas do regular tendendo mais para o positivo do que para um negativo, mais ou menos Então, esse é outro nesses desafio números, né? Desculpa te interromper, que esse é Imagina. outro desafio do Bolsonaro, é que ele tem pouco regular comparado exatamente com antecessores que eu citei aqui. E a gente sabe que é mais fácil você, para um incumbente, no momento em que a campanha começa, que a comunicação começa, como começou hoje exatamente, né, os programas eleitorais, os comerciais, o incumbente tende a crescer nesse período, porque ele começa a mostrar o que ele fez, né? Então, ele começa a organizar ali sua comunicação. Isso já começou, eu diria, desde o início da campanha, que foi já há 10 dias. Mas como ele tem pouco regular, e é mais fácil você transformar regular em bom e ótimo, é mais custoso você transformar ruim e péssimo em regular para depois transformar em bom e ótimo. Então, esse é outro desafio dele, mas de fato está acontecendo e deve continuar acontecendo. A gente já viu aí as primeiras peças de propaganda, né, nas inserções, ele está investindo bastante no Auxílio Brasil, enfim, outros benefícios e ações do governo para informar as pessoas que foi feito, né, especialmente nesse público de classe C, que acho que a gente vai conversar disso mais para frente. Deixa eu até aproveitar e lembrar, né, para todos que a íntegra da pesquisa, só acessar o portal da Exame, vocês conseguem ver todos os slides. O Gilson aqui realmente destacou alguns para a gente iniciar nosso bate-papo, mas o relatório na íntegra vocês conseguem achar acessando aqui no portal da Exame. Sila, deixa eu aproveitar esse ponto inicial que o Gilson trouxe, né, com esses destaques e esses destaques, esse recorte da pesquisa que foi divulgado no dia 25 de agosto. Assim, acho que o Gilson narrou muito bem alguns números, trouxe alguns detalhes, mas até se alguém tivesse acompanhando esse bate-papo aqui sem som, o visual é muito claro de todas as curvas que ele trouxe, de um estreitamento da corrida presidencial. Como que você está lendo esse momento, nas suas experiências de cobrir campanha, o quão importante é o candidato, às vezes, que sai de trás, mas começa a ganhar esse momento, e aí a gente até usa muito essa palavra da onda. O que você imagina, né, dessa onda pró-reeleição que possa estar surgindo? Como que isso encaixa nessa semana, a sua avaliação das sabatinas, tanto do presidente Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula, como que isso pode ajudar ou, porventura, atrapalhar o início dessa onda do acirramento da disputa que a pesquisa Exame Ideia claramente mostrou nessa última rodada? Olha, historicamente, a gente vê essas mudanças ocorrendo, e especialmente por aglutinar o antipetismo, o candidato que vai em oposição ao PT, porque isso acontece desde 1989, né? A gente tem essa decisão do eleitor brasileiro se ele quer ou não o PT no governo.
Então, esse tipo de comportamento, eu chamaria assim, ele ocorre principalmente nas mudanças ali no final do primeiro turno, que é isso que você chamou de onda. Nessa campanha, por a gente ter dois candidatos amplamente conhecidos e rejeitados, que são o atual presidente e o ex-presidente Lula, isso está acontecendo antes. Então, essa movimentação ela está ocorrendo antes. Então, eu vejo como uma marola que vai andando e que poderá ou não se transformar numa onda, aí sim, para a ida ao segundo turno. Agora começa, de fato, a mover a opinião pública por causa do programa eleitoral. Né? Mesmo os dois, de novo, sendo amplamente conhecidos, o eleitor ainda, né, apesar de bastante decidido esse ano, um grau de decisão bastante alto, o eleitor ainda não tinha sido impactado pela força da comunicação. Né? E a comunicação esse ano, ao contrário de 18, especialmente de 20, né, quando a gente teve ali as eleições municipais durante a pandemia, em que o eleitor estava preocupado com a sobrevivência e estava prestando pouquíssima atenção nas propagandas eleitorais, e em 18, pelo lamentável evento da facada, esse ano, ao contrário, a gente tem uma eleição, eu diria, normal, né? Quer dizer, uma eleição em que a comunicação deve sim ter impacto sobre os eleitores, e todas essas atividades, debates, sabatinas, começam a transformar ali algumas visões do eleitor. Na sua experiência, Sila, tem o horário gratuito na televisão e mesmo a campanha efetiva agora nessa reta, ela tem esse poder de convencimento e também nessa eleição específica, né? Porque muita gente, até um outro dado da pesquisa que a gente tem, né? 83% das pessoas dizem que no caso de presidente já tomou algum tipo de decisão, né? O seu voto já está definido. Ainda há espaço para convencimento nesse período ou não? Como é que, enfim, esses um pouco mais de um mês aí, eles podem nos dizer o que o leitor vai tomar de decisão? Vários pontos aí, né? Acho que o primeiro é que, de fato, tem menos voto disponível, né? Tem menos voto solto para ser conquistado. Portanto, vai precisar, inclusive, o presidente Bolsonaro, né, falando dele, ali no segundo turno, principalmente, ele vai ter que tirar voto do Lula, porque não tem voto disponível. Você tem o Ciro Gomes, né, que tem eleitores bastante resilientes, e que no segundo turno podem ir para um lado ou para o outro, mas são eleitores muito mais do campo vermelho, tradicionalmente, do que do campo azul. Quem são esses eleitores que o presidente Bolsonaro pode ainda tirar do Lula e onde é que ele está crescendo? São eleitores que votaram na Dilma Rousseff em 2014, votaram no Bolsonaro em 18 e hoje eles estão desapontados com o governo. Então, são exatamente esses eleitores que ele pode convencer de que o governo foi melhor do que eles acham que tenha sido. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação ao horário eleitoral, acho que o que mudou nos últimos ciclos é que a gente não assiste mais à televisão simplesmente atento àquilo. A gente está sempre com um outro dispositivo na mão, com outro tipo de atenção e com outro tipo de ação das próprias campanhas naquele momento. Então, você está assistindo e já tem alguma coisa de oposição ou de disseminação daquela mensagem chegando para você ao mesmo tempo ali no grupo ou em de outros meios. Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda é que o que importa de fato, né, na minha visão, são as inserções, né? São os comerciais, aqueles de 30 ou 60 segundos, que vão passando ao longo da programação. Você está ali assistindo ao futebol, passa um comercial, você está assistindo uma novela, passa um comercial, e esse sim, né? Aí falando de propaganda, a propaganda é repetição, né? Então, eles têm um impacto muito maior do que uma entrevista, por exemplo, né? Porque é a repetição da mensagem. Então, campanhas bem feitas, com boa estratégia, elas têm sim condições de impactar o eleitor. A pergunta que eu ia... Assim, você falou, Sila, numa palavra que me chamou a atenção, né, que essa é a campanha, talvez a gente volte agora com uma campanha normal, né, isso por enquanto, porque imponderáveis também fazem parte de ciclo eleitoral no Brasil. A gente só torce de fato para que não seja nenhuma tragédia, mas acontecimentos, escândalos, revelações, né, ainda tem 30 e poucos dias aí, ainda é um espaço suficiente em termos de Brasil para acontecer algumas coisas, e
até uma potencial data, que está aí na mira, vamos falar disso sobre depois, 7 de setembro. Mas antes disso, pegando ainda a palavra normal, né, em outros ciclos normais, porque uma evidência que você trouxe aqui, o Gilson destacou, já esse nível de cristalização dos votos. Né? A pesquisa trouxe agora 83%, já tomaram a decisão, não mudam mais. Mas em eleições normais, onde esse número aí, se não me engano, rodava nessa altura do ciclo eleitoral, rodava na casa de 50, 60, né? Exato. E a eleição hoje Vamos tão, sabendo. a eleição hoje tão polarizada, senão já está na casa de 80, quase que 90. Mas ainda para se mover votos, nessa dinâmica eleitoral, quão importante são essas sabatinas do Jornal Nacional, por exemplo, e debates, Sila. E aí, pegando aí, né, o seu chapéu de estrategista de comunicação, conselheira, o que você entende, assim, os líderes da pesquisa hoje, no caso Bolsonaro e Lula, deveriam ir para debates agora no primeiro turno? Quais os prós e os contras? Mas, enfim, porque eu sei que nessa agora tem especial, o voto já está muito cristalizado, mas normalmente essas sabatinas que hoje, né, essa semana da pesquisa da Exame Ideia, saiu no meio das sabatinas ali dos presidenciáveis para o Jornal Nacional. Muda voto, não muda? Participar de debate é importante, é relevante, não é? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, as sabatinas, em geral, têm torcida, né? Especialmente numa eleição polarizada como essa. Então, a tendência é que o eleitor que já apoia aquele candidato ache que ele foi melhor ou que ele foi, né, tem uma vitimização de um candidato. Ah, eles fizeram perguntas, não devia ter feito essa pergunta, foi muito duro, não deu espaço, enfim. Então, tem uma torcida ali, né, com relação às sabatinas. Acho que a sabatina pode beneficiar muito mais um Ciro Gomes, por exemplo, não é que não está no radar das pessoas, ainda temos indecisos e a pessoa fica positivamente impactada, e especialmente a Simone Tebet, que é uma candidata muito mais desconhecida que os outros três, é a única ali que nunca foi candidata a presidente. Então, ela vai ter um espaço aí na sabatina. Mas isso não é relevante no conjunto, digamos, né, no que a gente tem aí de quadro da corrida eleitoral. Com relação a debates, o Brasil é das poucas democracias que não usa pool de emissoras, né? Então, os debates acabam ficando muito pulverizados, eles são transmitidos em horários que não são naturais para as pessoas assistirem, muitas vezes com muitos candidatos, então fica um programa ali enfadonho, num horário ruim e, de fato, pouco produtivo para o tempo dos candidatos. Nesse sentido, até o ex-presidente Lula pediu a formação de pools, como acontece em outros lugares, e as emissoras estão tentando se organizar em pools exatamente para atender a isso. Do ponto de vista do presidente Bolsonaro, é ele que tem o maior risco de ir a debates, porque ele é o governo, né? Então, o que está em jogo numa reeleição é o governo. Então, o que tem que, né, o que vai ser questionado com a presença do presidente Bolsonaro é o governo dele, né? É evidente que o Lula também vai ser alvo dos debates, mas o alvo principal é o presidente Bolsonaro. As emissoras, como eu disse, elas se organizaram em pools, mas ainda não foi aquele pool que você vê numa eleição francesa, numa eleição americana, que são todas as emissoras, ou mesmo como aconteceu no Brasil. Em 1989, a gente teve pool de emissora, e claro que é outra época, mas o nível de audiência foi altíssimo, né? Então, agora a gente não tem ainda, e que é muito importante, a adesão da Rede Globo a algum pool, né? Então, isso também muda um pouco a dinâmica. Vamos ver o que acontece no segundo turno com relação a isso. Queria trazer agora outros dados até para a gente avançar até no nosso debate, uns dados ali que a gente trouxe sobre a região sudeste. Aconteceu um fenômeno ali bem curioso, né, nessa rodada dessa pesquisa, que foi Bolsonaro ultrapassando o Lula nas intenções de voto no sudeste, né? Então, o Lula e o Bolsonaro, o Lula tinha uma vantagem sobre o Bolsonaro desde o começo do ano. No ano passado teve ali até uma vantagem maior
do Lula sobre o Bolsonaro, que chegou a 17 pontos, e essa distância foi estreitando e ficando ali dentro até da margem de erro ali, né? Então, tecnicamente, eles estavam empatados dentro da região sudeste, e nessa última rodada agora em relação à pesquisa, houve essa virada e abrindo o Bolsonaro, abrindo uma vantagem bem grande em relação ao Lula na região sudeste, que é uma região muito importante aí enfim, para o cenário nacional, porque concentra aí 66 milhões de eleitores, é o maior colégio eleitoral do país, né? E até outros dados aqui que eu queria trazer para vocês é em relação a outras regiões. O Bolsonaro, ele está vencendo agora o Lula na região sudeste, e ele vence também no norte com 51-34. E o Lula lidera em todas as outras regiões, né? Então, no sul, ele faz 42% de vantagem sobre ele tem 42% e o Bolsonaro tem 35%. No centro-oeste, Lula tem 46% e Bolsonaro 29%. E no nordeste, ele tem a maior vantagem, né? Lula tem 62% e Bolsonaro 11%. Silo, o que a gente pode entender e explicar desse fenômeno aí, e se é algo que é durável, e se é algo que tende a se manter aí enfim, ao longo desse mês aí até a eleição, como que a gente consegue analisar esse número do Sudeste especificamente? Olha, a região Sudeste, ela é, nessa campanha especialmente, o grande campo de batalha mesmo, né? Onde você pode ver a agenda dos candidatos, né? Eles não saem da Passam região tudo por Sudeste, ali, né? né? E a gente Então, também ninguém tem foi ainda para outro lugar, né? Tá e também a todo gente tem mundo. Minas, né, que até depois você pode comentar, né, que Minas é considerado quase o Brasil ali, né? Tem uma realidade um pouquinho diferente, né? E ainda tem aquela máxima de que quem vence em Minas vence a eleição, né? Porque isso acontece desde todas as reeleições. Mas, de fato, o grande campo de batalha vai ser no Sudeste, está sendo no Sudeste, um grande esforço dos candidatos no Sudeste. Como você citou, o Nordeste é, de fato, uma região em que o Lula domina e deve ter uma dominância bastante grande nessa eleição de novo. Eu considero ainda que Centro-Oeste e Sul são regiões em que o presidente Bolsonaro pode, sim, se recuperar ainda. Mas o Sudeste é onde tem muito dessa classe C que está desapontada com o governo, aonde o Bolsonaro pode reconquistar, ele pode estar fazendo sim esse movimento. Quando você me pergunta se isso é perene, se isso vai continuar, não dá para responder. Eu acho que vai acontecer muita coisa ainda na região Sudeste, especialmente porque as campanhas estaduais no Sudeste, elas também vão ser bastante nacionalizadas e importantes para a estratégia de cada um, né? Então, o Bolsonaro ele tem maior facilidade, eu diria assim, no Rio de Janeiro, mas o Lula está batalhando bastante no Rio de Janeiro. Então, quando o Daniel falou aí de 7 de setembro, vai ter o 7 de setembro, o Lula já anunciou um grande comício no dia 8 de setembro no Rio, quer dizer, ele não vai deixar passar também esse importante estado. Lá é uma eleição muito mais aberta, né? A gente tem aí um governador que está na frente, mas você tem 3 candidatos competitivos ali, e dentre eles alguns que apoiam o Lula. Em Minas, como você citou, você tem ali, o Bolsonaro acabou ficando sem um palanque forte, né, porque o candidato favorito, que é o Zema, ele se distanciou do Bolsonaro, especialmente ali na pandemia. Ele tem uma boa avaliação, ao contrário do Bolsonaro, porém o Calil, que é o candidato que é do PSD e fechou com o PT, tem um potencial grande de crescimento. Então, o Lula vai ter um bom palanque em Minas. E, finalmente, São Paulo, em que o Bolsonaro, ao meu ver, acertou em botar aí um candidato forte, que é o Tarcísio. Ele vai batalhar até o final para saber se vai para o segundo turno com o Rodrigo, que é o atual governador, contra o Haddad, no segundo turno, no caso. Agora, os dois amplamente desconhecidos, né? Eu vejo que o Tarcísio pode trazer uma vantagem para o Bolsonaro em São Paulo, já que ele vai mostrar no programa eleitoral dele realizações do governo Bolsonaro na área de infraestrutura, que é a dele, e ajudando aí aquilo que a gente estava conversando no começo, de transformar ali o regular em bom e ótimo do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro tem dificuldade aqui, apesar dele estar se recuperando, ele tem dificuldade, sim, no Sudeste, especialmente na periferia das grandes cidades, nessa classe C, que está bastante pressionada aí por questões de emprego, de inflação de alimentos e de outros dados, né? Então, ele vai se recuperando, mas é uma região difícil e com muito voto, né?
Então vai ser a grande batalha mesmo, e para a gente ficar de olho aí se essa série histórica ela se confirma, não é? A minha provocação aqui, Sila, deixa eu fazer uma provocação e aí depois, obviamente, de passar a palavra para quem entende. Eu fico aqui só como provocador. Você falou, difícil ver se eu acho que a curva aí que o Gilson trouxe ela é bastante impactante, né? O último dado, de fato, abre aquela boca de jacaré que a gente chama, né? E a pesquisa trouxe isso em primeira mão no dia 25 de agosto, do Bolsonaro, enfim, assumir a liderança no Sudeste. Por que eu digo enfim? Porque a Sila, até aproveitando na sua primeira explanação aqui, né, que desde 89 as eleições no Brasil basicamente podem ser também resumidas numa pergunta: você quer o PT, né, no governo ou não? E historicamente a região Sudeste sempre foi majoritariamente uma região antipetista ou de difícil propensão ao voto no Partido dos Trabalhadores, diferentemente do Nordeste. Então, assim, realmente era estranho, entre aspas, vis-à-vis a normalidade. É o histórico, o Bolsonaro não está liderando o Sudeste, esse movimento começou. E aí você falou, difícil projetar para frente. Deixa eu provocar, eu acho que temos evidências para acreditar que esse movimento siga nessa direção mais favorável do governo, exatamente por ser um corte demográfico de alta densidade urbana, né, pode estar começando a fazer esse efeito cumulativo, né, das medidas recentemente tomadas pelo governo, que assim não foram desprezíveis, né? A redução de impostos nos combustíveis e agora até realmente a queda, né, pegando até ciclicamente a queda do petróleo, a queda de gasolina nas bombas está se mostrando bastante significativa. Então isso é uma região que tem uma densidade urbana relevante, isso pega, né? Teve a criação de vales de gás, taxista, caminhoneiro. Então a pergunta eu tendo a acreditar, minha provocação é que esse movimento de fato vai continuar. O Bolsonaro, de fato, ele tende a finalmente, então, enfim, pegar o Sudeste como favorito para ele e tende até a ampliar essa distância. Quero ver se você concorda, e a pergunta que fica assim, para especialista, né, essas medidas que o governo adotou, não só essa dos combustíveis e a criação dos vales, mas lembrando o aumento do Auxílio Brasil, quanto tempo que realmente começa a incorrer na sociedade, começa de fato a beneficiar os eleitores e aponta se esses eleitores mudam de voto ou não, Sila? Olha, de fato, o que você disse, eu concordo plenamente de que a região Sudeste ela é uma região mais antipetista. O que a gente tem de novidade esse ano é exatamente que há um voto antibolsonarista na região Sudeste também. Portanto, o Bolsonaro ganhou na região Sudeste de uma margem muito alta, foi fundamental para ele. Portanto, ele tem que abrir quase que nos níveis que ele abriu em 18, e ainda não é isso que está acontecendo, né? Então, acho que eu sou cautelosa mais por conta disso. Com relação aos benefícios, aí a gente tem que fazer outro tipo de cruzamentos, até levando em consideração também que quando a gente pega alguns recortes regionais, a margem de erro também muda, né? Porque você, enfim, tem recortes mesmo, mas de qualquer forma, na classe A e B, o Bolsonaro teve sucesso aí com a medida dos combustíveis, né? Lembrando que classe A e B é quem usa o carro de fato no dia a dia, né? Não só no final de semana ou eventualmente. E eu costumo brincar em campanha, eu chamo aí de uma operação Me Dê Motivos, né? Portanto, a gente já provisionava a classe A e B virando para o Bolsonaro, mas acho que essa medida aí ajudou também, não só do ponto de vista objetivo, mas também desse ponto de vista que eu fiz essa brincadeira. Então, na classe A e B, sem dúvida nenhuma que ele está crescendo. Aí acho que a gente talvez deva, daqui para frente, examinar muito a questão dos evangélicos, e quando eu falo de evangélicos aqui, eu não quero falar, enfim, falar que são todos iguais, né? A gente está falando basicamente aqui de evangélicos pentecostais e neopentecostais, né? Onde ele tem tido bastante sucesso, mas também já era um voto provisionado por nós, né? Imaginando que ele tinha um potencial de crescimento, e ele está tendo, né? Acho que a gente vai olhar isso em algum momento, talvez valha a pena a gente olhar, inclusive. E com relação às medidas, especialmente o auxílio, quando a gente viu o auxílio emergencial lá na pandemia, demorou 2 meses ali para ter um impacto na popularidade do presidente Bolsonaro. Eu diria que isso é muito ligado ao pagamento da segunda parcela,
né? A primeira parcela ali entra no sufoco, a segunda parcela entra mais numa normalidade e começa a fazer efeito, né? A gente tem que lembrar que não é apertar um botão do eleitor e falar, bom, agora você recebeu R$ 200 a mais e você vai acreditar, né? Então demora, mas eu acho que o esforço que o presidente Bolsonaro está fazendo nesse sentido, e a gente já viu hoje o programa de rádio dele, as inserções, majoritariamente sobre esse assunto, né? Ele falando que o auxílio veio, que o auxílio continua, então acho que ele vai investir muito também nessa comunicação para provocar também não apenas quem ganha o auxílio, mas para quem também quer ter essa sensação de que o governo está fazendo alguma coisa por essas pessoas que tanto necessitam de ajuda mesmo, que estão fora aí do mercado de trabalho, ou que estão com insegurança alimentar e outras questões que a gente está vivendo, né? Lembrando que essa campanha é muito sobre economia. Toda ação, né? Quando a gente fala de uma campanha presidencial, a gente quase sempre está falando do bolso. Mas como a gente teve aí um ponto fora da curva que foi 18, quando a gente votou aí muito embalado enfim, pela Operação Lava Jato, pelo envolvimento de muitos partidos naquela operação e aquela vontade do brasileiro de eleger alguém diferente de tudo que estava aí, né? Então foi uma eleição fora. Agora, lembrando que o Bolsonaro hoje ele não é mais o outsider, ele é o presidente, portanto ele tem que dar conta de tudo isso que você falou. E ele pode sim dar conta, porque se a gente pensar nessa segunda parcela do auxílio, a gente está falando ali no auge do primeiro turno, que é exatamente o que a gente conversou um pouco antes, do momento que ele precisa crescer, porque, veja, ele precisa também não só crescer, como chegar bem ao segundo turno. Historicamente, também a gente não conhece casos de grandes viradas no segundo turno, não é? Então, ele precisa chegar bem no segundo turno. Então, acho que o esforço da campanha dele vai ser exatamente tudo isso que você falou e que já está sendo feito, né? A gente tem que lembrar que um presidente ele tem muito mais capacidade de comunicação, mesmo fora do horário eleitoral, do que um candidato de oposição, né? Por toda a agenda do presidente, por toda a força do seu ministério, de tudo, né? Então ele já está fazendo esse esforço e isso já está de fato acontecendo. Até um ponto que você colocou, Sila, queria destacar de outras entrevistas que eu fiz com outros especialistas, né? Até da questão do próprio, né, Auxílio Brasil, muita gente ainda tem o cartão físico escrito Bolsa Família, né? Então até a relação de que o Auxílio Brasil é algo ligado ao governo do presidente Bolsonaro, também essa questão imagética também está sendo difícil, muita gente ainda está associando isso ao Lula, né? Enfim, também tem essa questão que ainda é difícil que o Bolsonaro não conseguiu. E outro E tem ponto a questão do auxílio acabar, né? Eu acho que essa é um grande exato, no final debate do que ano, está né? havendo. O Lula Até está só puxando para até um dia lado e o 31. Bolsonaro está puxando para o outro, porque o próprio nome auxílio tende a fazer com que as pessoas achem que alguma coisa é provisória, Momentânea. né? Momentânea, e como o auxílio foi tirado também ali na pandemia, tem esse temor, né? Então, eu acho que isso vai ser um assunto, né? Quando a gente fala de campanha eleitoral, a gente fala de esperança e de medo, né? Então, acho que esse medo aí também deve ser ativado, né, pelas outras campanhas. Então, E um tem... outro dado aqui que eu queria colocar para vocês, que até a Sila também comentou, é a questão dos evangélicos, né? Então, que é uma base bem fiel do Bolsonaro, enfim, ele sempre teve vantagem e tem vantagem sobre Lula, mas é uma vantagem que está se estreitando, né? Então, um número aqui que a gente coloca da pesquisa Exame Ideia é mostrando que Bolsonaro, em abril, mais ou menos, ele tinha aí um pouco mais de 60% das intenções de voto entre os evangélicos no primeiro turno, e o Lula tinha menos de 20%. E agora, né, em agosto, nessa pesquisa que foi divulgada ontem, o Bolsonaro caiu para 53% entre os evangélicos e o Lula subiu para 28%. E o Ciro também, né, teve um salto ali da última pesquisa para agora, e agora ele está com 9%, né? Mas enfim, é importante destacar essa relação do Bolsonaro caindo também entre os evangélicos, que é aquele público, aquele eleitor que está muito mais ligado com a pauta ideológica, né, do Bolsonaro, com a questão enfim, dos costumes, né, que também é uma pauta defendida pelo presidente Bolsonaro. Mas mesmo assim, o Lula está conseguindo quebrar uma barreira nesse sentido. Como que evangélico é esse, Sila, que está mudando de voto de Bolsonaro para Lula? Como que a gente pode interpretar? Também tem relação com a economia, como você estava falando em relação ao Sudeste?
Sim, tem relação com a economia, porque é um público, a grosso modo, assim, é um público também de classe mais baixa, que a gente está falando aqui, né, pretos, pardos, mas você tem as mulheres, né, que é um público muito importante aqui e que faz uma diferença, que é um público que ainda não foi para o presidente Bolsonaro, né? As mulheres evangélicas acho que têm algumas dificuldades aí. Uma delas é a própria economia diretamente, né? As mulheres foram muito mais impactadas pelo desemprego e pelas dificuldades na pandemia do que os homens. Mas tem também uma questão aí que é a do armamento, né? A flexibilização do armamento é uma questão que as mulheres evangélicas têm, né, as mulheres em geral, mas as mulheres evangélicas têm ali também como uma barreira com relação ao presidente Bolsonaro. Se ele agrada ao agro com essa flexibilização e a outros públicos, com as mulheres, veja, as famílias que estão ligadas a igrejas pentecostais, neopentecostais e outro tipo de igrejas evangélicas, elas ficam muito mais estruturadas, né? Se a gente for pensar, né? E as mulheres, no caso, ficam mais empoderadas numa família estruturada. Agora, a presença de uma arma em casa é um fator de bastante insegurança. Então, isso explica um pouco, a questão econômica eu creio que explica mais, mas eu tenho conversado com especialistas nesse público, como eu falava, os evangélicos não são todos iguais, porque, ao contrário da Igreja Católica, que é centralizada, as igrejas evangélicas são inúmeras, não é? Então, você tem um esforço muito grande de pastores de grandes igrejas pentecostais e neopentecostais fazendo, né, usando, inclusive, grupos de WhatsApp, que são muito organizados, né, e cultos, e a mulher do presidente Bolsonaro, né, fazendo um trabalho muito grande, mas você tem também quem rejeita totalmente essa linha, né? Quer dizer, quem acha que a religião não pode ser usada, né? E que não quer ser conhecido como você é evangélico, portanto você vota no Bolsonaro. Essas pessoas reagem muito. Então tem também um contraponto a esse esforço muito grande. Agora, evangélicos foram um público muito importante para o presidente Bolsonaro, né? Ele teve 69% de votos nesse público em 18, mas muito por isso que você falou, pela pauta conservadora daí, né? Imaginando que ele era um candidato da família, de pautas, né, contra o aborto, de pautas muito conservadoras. E eu vejo ele nessa campanha trabalhando esses temas também para ver se ele consegue atrair mais desse público. Perfeito. Infelizmente, deixa eu entrar aqui já para começar a endereçar o nosso final, Gilson e Sila, para tentar manter o formato aqui dessa nossa rodada de bate-papo realmente mais enxuto. Acredito que o Gilson trouxe os principais recortes que valia a pena ter maiores discussões ou debates aqui nesse encontro que a pesquisa do Exame Ideia, divulgada no dia 25 de agosto, revelou. E agora fica a expectativa para essa reta final. Lembrando, no portal da Exame você acessa essa pesquisa na íntegra e também fica por dentro do calendário das próximas divulgações, onde a Exame Ideia revelarão não só a corrida nacional, mas também teremos pesquisas do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, e como essas microdinâmicas podem impactar a corrida presidencial. A gente se encontra no próximo Exame Agora Eleições. Gilson, Sila, um grande abraço, obrigado por essa oportunidade, e deixa eu terminar, na verdade, parabenizando essa iniciativa Exame Ideia, que já está indo aí para 2 anos de parceria e consegue trazer informações muito importantes e muito pertinentes para a gente entender o eleitorado brasileiro, entender essa dinâmica política, social e econômica que o Brasil está atravessando. Parabéns à iniciativa, até uma próxima.